Mas João vai nos falando ainda também, irmãos, por que nós não devemos amar o mundo? E nós temos alguns motivos na palavra de Deus aqui. Por causa da incompatibilidade, irmãos. Não há compatibilidade de nós, do nosso ser, com o mundo. Nossa fé é diferente dessa fé que as pessoas do mundo dizem. Eu também tenho fé. Eu também adoro a Deus. Eu também leio a Bíblia. Adorar a Deus, ler a Bíblia e não praticar, não adianta. Eu e você temos que ler a Bíblia e lutar para que essa Bíblia, uma vez lida por mim, por você, se torne algo prático em nossas vidas. Se assim o fizermos, nós estaremos dizendo que de fato nós fazemos diferença, irmãos, por sermos, nós influenciaremos por sermos diferentes. Então essa é uma das razões pelas quais nós não devemos amar o mundo. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A segunda razão pela qual nós não devemos amar o mundo, e João fala disso também, é cristológica. O mundo só ama quem lhe ama. Se nós não amarmos o mundo não nos amará. Prestemos atenção a uma coisa. Eu e você não devemos sentir falta do amor do mundo. Sabia disso? O amor do mundo não pode nos fazer falta. Você que é crente, você não tem nenhum problema na sua rua com seus vizinhos e tem aquele vizinho, aquela vizinha que não vai com sua cara. Não fique sofrendo por isso, não. Não te dá um bom dia, não te dá uma boa noite. Sem você ter feito nenhum mal para essa pessoa, você fica sofrendo. Puxa. E você quer ser aceito por todo mundo, é? Você precisa do bom dia dele e dela para poder viver, é? Fulano não falou comigo ontem nem hoje. E aí você começa a sofrer com isso. Para com isso. Você é servo de Deus, você é servo do Senhor. Não fique sofrendo porque você não recebeu o bom dia de uma pessoa que não ama a Deus, que não respeita a sua fé. Respeite essa pessoa, dê bom dia, mas se ela não lhe der, não jogue suas pérolas ao quê? Nos poços. Não se martirize com isso. Viva para Deus. Não queira ser amado pelas pessoas as quais elas amam o mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nela. Não sofra pelo amor das pessoas que não amam a Deus. Sofra por amar a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. João nos ensina a respeito disso. A terceira razão pela qual nós não devemos amar o mundo é a razão chamada teocêntrica. A Bíblia diz: quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós amarmos o mundo que despreza a Deus, o amor de Deus não está conosco. Deus não está conosco. Porque a gente está amando as coisas que Deus odeia. É como um filho. Pode um filho gostar de uma coisa que o pai não gosta? O pai estando certo, gostando da coisa certa, e o filho odiar o que o pai odeia? Não tem compatibilidade. Eu tenho que amar e gostar do que a minha mãe e o meu pai gostam. Se meu pai e minha mãe gostam da igreja, gostam da Bíblia, gostam da oração, gostam das coisas certas, eu tenho meu pai e a minha mãe como exemplo, como referência. Eu vou seguir o conselho do meu pai, da minha mãe, da minha família, que tem compromisso com Deus.
Então, se a minha família ama a Deus, eu amo a minha família, e você viu o exemplo da minha família. Mas Satanás quer desvirtuar, irmãos, fazer justamente o contrário. Fazer com que a nossa atenção e devoção seja devotada para esse mundo que odeia a Deus, que não ama os ensinos do Senhor. Por isso que João diz, irmãos, não amem o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a terceira e grande razão pela qual nós não devemos amar o mundo. Caminhando para o final da nossa mensagem, meus irmãos. Por que nós também não devemos amar o mundo? Porque tudo que o mundo ensina, prega e pratica são coisas que não procedem de Deus. João diz aqui. João fala sobre os desejos da carne. Aquilo que faz guerra contra o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Aquilo que faz guerra contra o nosso espírito. Nós não devemos amar os desejos da nossa carne. Claro que a gente tem desejos carnais. Por isso que a gente tem que se mortificar. A gente tem que orar. A gente tem que vir à igreja. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que pedir oração por nós. A gente tem que jejuar, se possível for, para mortificar alguns desejos da nossa carne. A gente tem que fugir de certas coisas. Porque a nossa carne, ela inflama, ela deseja por algo que Deus não quer que nós pratiquemos. Então é uma batalha, é uma luta pessoal. Nós temos que fugir, nós temos que jejuar. Porque são os desejos da carne, irmãos, que militam contra o Espírito de Deus e contra a nossa própria alma. Então João fala dessas questões aqui. A outra questão que João fala, além dos desejos da carne, a concupiscência dos olhos, irmãos. João fala da necessidade de nós cuidarmos dessas janelas que dão acesso às questões da nossa alma. Jó dizia assim, fez um pacto com os seus olhos, para não pôr os seus olhos numa jovem, numa virgem. Porque ele sabia dos desejos do seu coração. E Jesus diz lá em Mateus 5, 28, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já o quê? Adulterou. O adultério não é apenas o contato físico, o dormir com a pessoa que não é sua companheira legalmente. O adultério também se dá quando se olha e se deseja profundamente. Aí se estabelece o adultério. Isso é também pecado. Isso é concupiscência dos olhos. E veja, irmãos, que quando João fala essas coisas, é Deus falando, levando a sua igreja a entender que o nosso corpo, os nossos órgãos, eles devem estar a serviço da vontade de Deus e da santidade do Senhor. Jesus Cristo diz assim que é melhor nós entrarmos no reino dos céus com o olho de ímpio do que ir com os dois olhos para o inferno. Não sei se você já leu isso. É melhor entrar no céu humano do que ir com as duas pernas andando bem a passos largos para onde, irmãos? Para a perdição. O que significa isso, pastor? Significa que Deus muitas vezes permite com que algo saia da linha da sua vida e nós nos tornemos aleijados para que a nossa alma tenha esperança e seja salva. Se Deus não tivesse lutado com Jacó, irmãos, naquela noite, e a partir daquela luta Jacó passou a ser um homem manco, digamos assim. Mas foi necessária aquela luta. Jacó ficou manco, mas através daquela luta Jacó teve o seu caráter transformado e agora Jacó é um homem crente. Por quê? Porque Deus mudou a sua vida e mudou o seu comportamento. E de trapaceiro, agora Jacó passa a ser uma grande bênção de obediência à palavra de Deus.
Então vamos finalizar nossa mensagem pensando nisso, irmãos. João diz que nós não devemos amar o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. E o verso 17, para finalizar, diz assim: ora, o mundo passa, bem como os desejos. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus só quer que nós amemos aquilo que vale a pena amar e aquilo que vai trazer peso de eternidade, de glória para cada um de nós, meus irmãos. Quem ama a Deus permanece para sempre, assim nos diz a palavra do Senhor. Quem faz a vontade de Deus, esse sim viverá eternamente com o Senhor. E já tem uma vida de gozo aqui nesta vida, que se estenderá por toda a eternidade na presença de Deus. Então, irmãos, esta é a palavra do Senhor para nós. Não amemos o mundo nem as coisas que há no mundo, porque quem assim faz, o amor do Pai não está nele. Vamos amar a Deus. Vamos amar tudo aquilo que Deus aprova. Vamos lutar para fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Amém? Amém.